Olá, então vamos lá, dar continuidade no nosso projeto. Então, na aula anterior eu falei um pouquinho sobre o meu processo criativo e também começamos aí a fazer um esboço da blusinha que a gente quer fazer, certo? Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre os motivos em crochê e a importância da amostra para poder criar a nossa blusinha com um pouco mais de facilidade. Tá? Então, se vocês não sabem, motivo em crochê é o desenho que a gente faz com os pontos básicos, né? Então, a gente usa de dois a mais pontos para poder criar aí o nosso próprio desenho. Então, para vocês verem, essa foi a primeira blusinha em que eu parei e comecei a pegar os pontos assim, a criar. Então, são dois pontos simples, o ponto V e o ponto em relevo, que eu queria fazer uma textura na minha blusinha. E eu gostei muito do resultado e comecei a brincar mais com os pontos. Então, essa daqui foi a segunda blusinha que eu também parei e comecei a criar meu próprio desenho. Então, aqui eu usei o ponto V completo, né, com ponto alto, usei o ponto arco, o ponto médio alto simples mesmo, e fiz acabamento com o ponto médio alto com picô. Então, foi assim que eu comecei a parar de olhar um pouquinho o que estava já pronto e criar os meus próprios motivos. Além dos motivos, tem também as texturas. Eu trouxe aqui o ponto em relevo, que eu gosto muito de usar nas minhas peças, e aqui eu tenho uma combinação de ponto em relevo com ponto alto intercalado, né? E deu essa textura aqui. Também apresentar para vocês com a mesma blusinha uma técnica usada de degradê. Então, se vocês olharem aqui, eu usei todos os restinhos de linha que eu tinha e fiz aqui esse tom sobre tom, né? Então, também já tem no meu canal, vou deixar para vocês como fazer esse degradê aqui com fio simples, ok? Então, eu trouxe esse livro aqui para mostrar para vocês. Eu gosto muito de aprender pontos e técnicas. Então, esse combo aqui dessa coleção Manequim, eu gosto muito de usar os pontos e os motivos que tem aqui para poder criar as minhas peças. E também tenho esse livro aqui, infelizmente eu só achei em inglês, mas eu gosto bastante dele porque ele ensina a técnica, ele ensina algumas peças também. Mas ele primeiro ensina a técnica e mostra uma aplicação dessa técnica. Então, eu não me sinto assim, congelada, né? Em só ter aquela peça para poder fazer. Então, ela ensina, por exemplo, corner to corner, que é o de ponta a ponta. Ele ensina a técnica e mostra para você depois uma aplicação, por exemplo, uma almofada. Teve um que eu já ensinei para vocês aqui, que é o overlay crochê, certo? Ele mostra como fazer o ponto, como fazer a técnica e mostra aplicações. Por exemplo, é muito usado para fazer mandalas e algumas outras peças ele vai mesclando aqui. Gosto muito desse livro por isso, tá? Mas esse daqui, ele é super baratinho, acho que eu paguei nesse kit com 3, R$ 35, e eu achei que valeu super a pena. Se vocês não quiserem comprar os 3, comprem só o 2, que é o que eu mais uso, que tem os pontos e os motivos, tá? O primeiro, ele fala bastante sobre os fios, como fazer os arremates, como usar tom sobre tom. Então, tem várias dicas aqui que também eu usei bastante no início. Esse segundo é o que eu mais uso, ele mostra as texturas de alguns pontos, que eu já falei pra vocês que eu gosto muito. Então, ele traz ponto rendado, o ponto em relevo, ele traz, vamos ver aqui algumas opções, o ponto pipoca, que é uma textura que a gente tem, laços de fita, pontos ondulados, o vime, que a gente conhece como ponto sexto, tem esses daqui que é o ponto laçado, ponto astracan. Então, gente, tem uma infinidade aqui, só se aventurar e se divertir. Aqui já começa a parte dos motivos, então, eu costumo misturar entre eles e ter algumas ideias aqui. Inclusive, vou fazer a minha blusinha inspirada no motivo que tem aqui. Ah, e também tem essa parte que eu super gosto, que é rendas e filé. Ele mostra bastante as opções de renda que tem e como fazer os seus desenhos também, usando uma técnica que eu gosto bastante, que é o do crochê filé, né? O crochê filé é aquele que você vai fazendo os desenhos, deixa eu ver se tem um aqui. Você vai fazendo os desenhos em quadradinho,
fica muito mais fácil, né? Então, você tem os quadradinhos aqui, você pinta onde você quer preencher e você vai fazendo apenas com ponto alto e quadradinho, tá? É muito simples, olha esse coraçãozinho que lindo. E o último, eu uso pouco, mas eu também gosto, tem a parte das receitas, mas vocês podem usar a receita para entender o modelo, tá? A estrutura da peça, que ele explica certinho, ó, ele mostra as medidas, como é feita a diminuição e aumento de cada peça. E também tem a parte dos acabamentos, que eu gosto bastante. Então, eu gosto dos acabamentos que tem aqui, principalmente dos bicos. Tem alguns aqui que é mais pra, por exemplo, esses daqui que estão usados geralmente, peças pra cozinha, né? Mas eu gosto muito de dar uma olhadinha e usar pra fazer nas minhas peças também, tá? Então, peguem 2 pontos e comecem a se aventurar e brincar entre eles pra criar o próprio motivo de vocês, ok? Então, vou falar um pouquinho sobre a amostra, tá? Eu não fazia amostra e eu errava bastante na hora de fazer a minha blusinha. Porque quando você faz o ponto direto, igual eu disse, ele cede um pouco, né? Ele fica um pouco maior mesmo. E quando eu comecei a fazer as amostras, ficou muito mais fácil. Não que eu não tenha que fazer ajustes, tá? Quando eu crio um modelo, quando eu faço alguma peça nova, a primeira eu sempre demoro, acabo desmanchando algumas vezes, porque eu quero que fique com a modelagem certa, né? Então, eu não me incomodo de desmanchar uma peça. E a segunda fica super fácil, porque eu já tenho ali todo o cálculo, já tenho tudo certinho de onde eu preciso ajustar para poder fazer do jeito que eu quero. Então, como que geralmente eu faço a amostra? Eu faço uma amostra de 15 por 15, tá? Eu faço maior do que a medida que eu vou tirar depois. Então, eu faço um quadradinho aqui de 15 centímetros, faço a correntinha com 15 centímetros e faço as carreiras para poder dar os 15 centímetros. Eu vou usar esse daqui como exemplo para poder já usar aqui o que eu já tenho pronto, tá? Mas quando vocês forem tirar as medidas, tem que tirar 10 centímetros, ok? Então, a gente faz com 15 para poder ver a quantidade de carreiras e a quantidade de correntinhas que tem para poder fazer a nossa peça, tá? Então, o que vocês vão precisar? Alguma coisa para marcar, pode ser marcadores mesmo, ou algum fio assim, para vocês passarem e marcar, tá? Então, como que a gente vai marcar aqui a nossa amostra? Então, vocês vão fazer um quadrado com 15 centímetros. No meio do quadrado, a gente vai tirar as medidas, tá? Então, a gente vem aqui no meio, não usa perto da correntinha, não usa perto da lateral, nem na parte de cima e nem na outra lateral. Por que que a gente não usa? Porque é onde a gente geralmente tem o ponto mais apertado, mais folgado, a gente volta aqui, a correntinha é onde fica preso, a parte de cima é onde acaba esticando um pouquinho mais. Então, no centro é onde o ponto de vocês vão estar mais constante, né? O que vai representar melhor a quantidade de pontos na medida que a gente vai tirar. Então, a gente vai tirar 10 centímetros, correto? Então, eu vou vir aqui primeiro, marco uma carreira e marco a lateral também. Primeiro eu marco a lateral e a carreira e depois eu tiro os centímetros para ficar mais fácil. Coloquem no ponto inteiro, tá? Entre um ponto e outro. E na carreira também, porque a gente vai ter que ter o número inteiro. Aqui, então, na lateral eu vou tirar os meus 10 centímetros, certo? Então, deu aqui os 10 centímetros, coloco meu marcador. Então, agora a quantidade de carreiras. Eu não tenho aqui os 10 centímetros, mas vamos fingir que eu tenho, tá? Então, quando der mais ou menos os 10 centímetros, eu marco de novo. Depois que marcou aqui certinho o quadrado com os 10 centímetros, a gente vai contar a quantidade de carreiras que tem e a quantidade de correntinhas, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 5 carreiras. E vou contar a quantidade de ponto alto que eu tenho, que vai ser o equivalente às correntinhas, tá? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, os meus 10 centímetros aqui equivale a 14 pontos altos, ou 14 correntinhas, tá? Eu já coloquei aqui um número fictício para poder fazer a conta para vocês, para poder ficar um pouquinho mais fácil, tá? Então, anotem aí no caderno de vocês todos os valores que tem pra gente poder fazer o cálculo agora para fazer a peça original.
Lembrando que vocês têm que fazer a amostra com a linha que vocês vão fazer, tá? Isso eu esqueci de falar no início, mas peguem a linha que vocês vão fazer e façam essa amostra de 15 centímetros. Então, agora a gente vai fazer aqui, vou pegar o mesmo modelo que a gente fez na nossa amostra, na nossa miniatura, para ficar um pouco mais fácil, né? Que são 2 retângulos iguais. Então, aqui vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem a aplicação da amostrinha aqui de 10 centímetros, para fazer o cálculo, para saber a quantidade de correntinhas que eu vou iniciar e a quantidade de carreiras que eu vou fazer aqui. Se eu tenho o equivalente a 10 centímetros, eu tenho que saber o equivalente à minha medida total. Calma, não se assustem. Vamos aqui fazer uma conta bem simples, né? Por que a gente usa os 10 centímetros aqui? Para ficar muito mais fácil de fazer a conta, né? Então, se eu tenho aqui 100 centímetros de comprimento, tá? Lembrando que a gente fez só a medida da metade, né? A gente tem que multiplicar por 2 para ter o comprimento total. Quando a gente chegar aqui, a gente vai fazer o quê? Pular uma casa e colocar uma vírgula, tá? Então, se é 100... vai ficar como 10, certo? A mesma coisa a gente vai fazer pro busto. O busto, lembra que a gente pegou a medida total da circunferência do nosso busto, só que a gente vai usar só 1/4, porque a gente tem aqui as 4 partes, né? Costas, costas, frente, frente. Então, a gente vai fazer só de um lado e já vai aplicar para todos os outros. Então, se eu tenho 25 centímetros do 1/4 do meu busto, vou pular uma casa aqui, pulo 5, coloco a vírgula depois dele, tá? Antes dele, desculpa. Então, eu vou ter aqui 10, certo? Porque o zero aqui não vai ter valor nenhum, e 2,5, tá? Para que vocês não fiquem fazendo muita conta. Então, é só pegar a quantidade de centímetros que vocês têm, volta uma casa aqui, coloca uma vírgula para poder fazer a conta. Como que a gente vai fazer a conta agora? Eu vou fazer esse cálculo que a gente fez aqui, vezes a quantidade de correntinha, né, para a parte do comprimento. Então, se eu tô fazendo o comprimento aqui, e eu vou começar essa parte do comprimento com correntinha, eu vou usar a minha correntinha como base. Se fosse ao contrário, se essa parte aqui, por exemplo, se eu fizesse ao contrário, né, se eu fosse fazer daqui para cima, se fosse as correntinhas aqui e aqui, meu ponto alto, então, eu ia ter que começar o meu comprimento fazendo o cálculo aqui com as minhas carreiras, tá? Então, vocês vão fazer o cálculo de acordo com a forma que vocês vão começar o trabalho. Como a gente tá usando a mesma estrutura da nossa miniatura, então, vamos fazer dessa forma. Então, aqui eu tenho os 10 vezes a quantidade de correntinhas, certo? Vamos multiplicar aqui, a gente vai ter a quantidade total de correntinhas. Então, é 10 vezes 10, coincidiu aqui de ser 100. Tá? Então, para começar o nosso trabalho, nós vamos fazer 100 correntinhas, certo? Então, aqui seria 100 correntinhas. Agora que a gente já tem a quantidade de correntinhas, vamos saber a quantidade de carreiras que a gente vai fazer, né? Então, a gente tem aqui os 25 centímetros, que a gente transformou em 2 por 2,5, que é o que representa na nossa amostra, né? Esses 2,5 a gente vai multiplicar pela quantidade de carreiras que deu na nossa amostra. Então, deu 5 aqui e no meu deu 12,5. As carreiras não tem como fazer parcial, né, gente? Então, arredondam para cima aqui e colocam 13 carreiras. Então, eu sei que eu vou ter que fazer 13 carreiras para ter a minha medida aqui. Então, gente, essa é a conta que eu faço de acordo com a amostra que eu tenho. Pode parecer um pouquinho chato no início, mas depois que vocês entenderem, vai ficar muito mais fácil vocês fazerem essa continha aqui, tá? Já anota no caderninho de vocês. Do que ficar fazendo as correntinhas, né? Faz a correntinha em média aqui, igual a gente fez na nossa amostra, né? Na nossa miniatura. A gente faz a correntinha, estica, coloca aqui. Vai fazendo as carreiras e vai medindo. Aqui a gente já tem a quantidade exata de correntinhas e de carreiras necessárias para ter a medida que a gente quer, tá? Então, se vocês forem fazer o modelo simples, vocês podem usar aqui essa forma de fazer a conta para poder fazer a peça de vocês, ok? Mesmo se vocês forem fazer algum outro ponto, podem usar aqui essa estrutura para poder fazer o cálculo, ok? Então, agora, a próxima parte é pegar os retângulos que vocês fizeram, como que vai ser a estrutura da peça de vocês, para vocês poderem fazer esse cálculo aqui, tá? Na próxima aula,
Eu vou mostrar um pouquinho, porque a minha peça eu vou ter que fazer uma modelagem nela, ela não vai ficar reta. Porque o meu busto é maior do que a minha cintura, nesse caso. Então, eu quero que ele fique mais acinturado aqui, eu não quero que ele fique reto, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês na próxima aula como que eu faço esse ajuste aqui nessa peça única, tá? Que eu vou fazer, assim, uma peça única também. Então, na próxima aula eu mostro pra vocês como que eu vou iniciar o meu projeto, ok? Então, qualquer dúvida, me manda uma mensagem que a gente vai fazendo junto. Até a próxima aula!